é price action, certo? Nada mais é que a ação do preço. Então, a gente que vai definir as nossas operações são as barras. A gente vai precisar estudar os candles para poder chegar no contexto, né, na leitura de fato do que está acontecendo com o mercado, para a gente pensar em qual lado a gente vai querer abrir uma posição, ou para o lado dos compradores ou dos vendedores. E depois que a gente entendeu que lado a gente vai, nós vamos, né, direto para o risco-alvo, que é uma das partes aqui mais importante, tá? Mais importante para você entender, começar a pensar na probabilidade se vale ou não segurar uma operação longa, tá? Se vale ou não. Então, ó, usando as barras, nesse caso, ó, uma barra para cima, uma barra para baixo, uma barra para cima, uma barra para baixo, a gente tem sobreposição de barra. Sobreposição de barra nos indica lateralidade. Então, se você não opera lateralidade, nesse momento aqui, o ideal é você cair fora do mercado, tá? Então, sobreposição de barra, lateralidade. Se começa a fechar muito candle aqui, ó, doji, né? Essa cruzinha ou essa movimentação aqui, também nos indica lateralidade, tá? Indecisão de mercado. São candles que ainda não têm um lado. Ou seja, a barra me diz, nesse caso, a barra me diz que eu não tenho lado para escolher. Na sobreposição, uma barra, o contexto, né, de mais de um candle, me diz também que eu não tenho nada para fazer. Me diz lateralidade. Então, usando apenas a barra, um doji me mostra uma lateralidade, não tenho o que eu fazer. Usando um contexto, está me mostrando sobreposição de barra, isso é uma lateralidade, não tenho o que eu fazer. Então, se não tem o que fazer, a gente está fazendo o principal, né? Operando. Por quê? Não operar também é operar. Se não está dando a sua operação, não tem para que você inventar trade, certo? Certo. Então, já começamos pela lateralidade, e como a gente não gosta de ficar preso em lateralidade, já vimos duas formas, tá? Tem mais. A gente já viu duas formas que não vamos operar. Está de fora dessa movimentação, ó. Estamos fora. A gente leu tanto uma barra, que significou para a gente fazer nada, quanto um contexto, que também identificou para a gente não fazer nada. Beleza? Beleza. Agora eu vou parar aqui, daqui a pouco eu volto com a gravação, porque está acontecendo algo importante. Bom, então como a gente vê a lateralidade, e a gente não vai fazer nada nesse tipo de operação, ou quem opera a lateralidade, né? Identificando ela pelo contexto, vai escolher o lado de operar. No nosso caso, estamos para fora, né? Brito, barra forte. Deu uma barra forte aqui de compra. Opa, pela barra, tá? E aí pode ser uma barra desse jeito, ou uma barra desse jeito, ou aquelas barras que ficam assim, ó, né? São barras forte de compra, né? Pela barra ele fala, Brito, isso aqui, falando exclusivamente da barra, isso aqui é compra. Essas movimentações aqui são de compra de mercado. Beleza. Só que, dependendo de onde isso estiver acontecendo, pode significar nada para mim. E até o ao contrário, pode significar venda ao invés de compra. Tá? E até o ao contrário. Então, o que eu preciso nessa situação? Eu preciso da barra, que eu já tenho, né? Essas barras fortes aqui, fechamentos próximos às máximas, mas eu necessito do contexto. Eu preciso saber onde está rolando essa barra. A barra tá ok, né? Agora eu preciso saber a região, tá? A região. Se isso aqui é no meio de um caminho, não significa nada.
Se isso aqui é no final de um movimento, lá em cima, pode significar uma reversão. Mas, se acontece próximo a um ponto de suporte, eu já tenho um lado a escolher. Por conta da barra e do contexto, eu já tenho um lado da compra aqui a meu favor. Tá? Já tenho um lado da compra ao meu favor. Dito isso, o que eu vou calcular? Risco e alvo. A primeira coisa que você precisa saber antes de entrar no trade é qual é o risco que você vai correr. Um exemplo aqui, ó, tá rolando agora na tela. O mercado chegou numa região de resistência. Não fez um candle tão bonito de venda como eu gostaria. Tá? Mas a primeira coisa que eu preciso saber é que se der tudo errado, eu vou perder 400 pontos. Então, com um contrato, eu vou perder R$ 80. E aí, faz sentido para mim fazer essa operação? Tem um gerenciamento de risco para ela? Tá ok, Brito, eu aceito esse risco. Beleza, aí você realiza o trade. Aí você tem barra, contexto e lado para fazer a operação. Tá? Se não tem risco, ou seja, se não está dentro do seu gerenciamento de risco, não tem como você fazer a operação. Tá? Você tem barra, você tem contexto, mas você não tem GR. O seu risco não está alinhado com toda a movimentação. Você não pode fazer a operação. Tá? Não pode fazer a operação. Brito, mas tem um alvo muito bom, muito grande, está em tudo para chegar lá. Se não cabe no seu bolso, não faça a operação, porque você não vai carregar até o alvo. Tá? Você precisa aceitar, cara, aceitar. Definitivamente aceitar. Então, o que a gente precisa, galera? Estudar, o nosso foco tem que ser barra, contexto. Identifiquei barra e contexto, automaticamente eu vou identificar se eu vou comprar, se eu vou vender, né? Aí vai depender do contexto para saber o que eu faço, se eu compro ou se eu vendo. E a partir desse momento, cara, estou disposto a comprar, eu vou vir para o mais importante, saber se o meu risco está de acordo. O risco está de acordo, galera. Pô, Brito, eu tenho R$ 5.000, opero com um contrato e tá entrando nesse trade aqui com stop de R$ 100. É válido? Cara, super válido, mas às vezes você não tem ainda emocional, experiência para tomar um lote de R$ 100. Parece ser bobo, né? Mas é verdade. Às vezes você não tem cabeça para isso. Não tem. Você só aceita perder, sei lá, R$ 60, R$ 70. Então, não tem como você operar. Tem que estar literalmente tudo encaixado dentro da realidade. E a realidade do mercado nem sempre é a sua realidade, tá? Quando o mercado começa a fazer barras fortes, ó, uma barra aqui que exige 500 pontos de stop, não adianta você trabalhar com stop menor, porque, infelizmente, cara, você só vai ser estopado. Né? Stop errado é caríssimo. Stop curto, né, que é o stop errado, na maioria das vezes, é caríssimo, porque você vai ser estopado. Né? Você vai ser violinado. E isso, de fato, vai acontecer. Então, o mercado começou a ter barra grande, cara, o máximo que você vai fazer, se você não tem gerenciamento de risco, é não operar. É cruzar os braços e não fazer nada. Pô, Brito, mas eu perdi uma movimentação, deu 4.000 pontos. Cara, podia dar 70.000 pontos, mas você não tem gerenciamento de risco. Você ia entrar nessa operação com medo, tá? Com medo. Então, se tudo isso aqui ó, não estiver alinhado, tá? Isso tem que estar muito claro para você. Brito, eu só consigo entender se o movimento está subindo se ele faz isso aqui, ó, com perfeição, igualzinho em livro. Cara, então você opera só assim. Teve uma pessoa na mentoria, né, que perguntou, esse dia aqui, ó, eu estava bem, eu tinha certeza, eu estava bem desenhado e executei esse trade com certeza que ia dar gain. É isso que precisa acontecer, galera. É isso, a gente até deu risada, né? Se os outros dias você não estava vendo nada com clareza, não estava conseguindo identificar uma movimentação de mercado com clareza, você não faz nada. Nada. As operações têm que ser desse jeito. Cara, eu estou vendo, o mercado subiu, subiu de novo, fez o pullback, rompeu, voltou. Então, o que era aqui? Resistência. Tá virando suporte, deu um candle de compra. Eu comprei, cara, para mim isso aqui estava claro. Vixe, não tinha erro. Ponto. É assim que você vai fazer o trade. Obviamente, né, nem sempre vai para o seu lado. Óbvio. Né? Não é porque é uma entrada 5 estrelas que ela vai dar um gain enorme. Né?
Não quer dizer que seja isso. Mas a sua visão do mercado, ou seja, o contexto de barras e entender a movimentação de mercado é imprescindível para você decidir para que lado você vai operar. Tá? Para que lado você vai operar. O índice, cara, por enquanto, eu sou vendedor de índice. Se a gente olhar aqui, ó, parou na movimentação, não fez uma barra bonita de venda, tá? Não fez uma barra bonita de venda, mas pelo contexto, o que ele me mostra? Ele tentou subir, ó, vou descer o tempo gráfico para ficar mais fácil. Tentou subir, não conseguiu, falhou no movimento de resistência, e agora ele pode estar querendo vir para baixo. O que eu preciso entender? Cara, preciso entender que se eu quiser entrar nessa operação de venda, o meu risco está aqui em cima. São 330 pontos. Cabe no meu bolso? Cabe no meu bolso. O movimento está claro para mim de venda? Não está claro. Por quê? É uma região de resistência, mas eu não tenho barras e nem contexto, a princípio, que me deem segurança na venda. O que eu faço? Nada. Eu tenho gerenciamento de risco, mas não tenho contexto. Também não faço nada. Então, assim, um precisa do outro. Um precisa do outro. Tá? É um conjunto. Para estar tudo alinhado, para ajudar, e muito, tá? Isso vai ajudar e muito. Deixa eu apagar isso aqui para eu escrever. Vai ajudar e muito no seu emocional. Por quê? Para você operar, você precisa, tá? Precisa estar confiante. Então, ó, o emocional vai ditar uma boa parte, tá? Uma boa parte do trade. E você precisa estar confiante. A minha esposa é proibida de brigar comigo de manhã. É sério. Se ela quiser brigar comigo, ela briga quando terminar de operar. Quando eu sair do escritório. Não gosto que ninguém entre aqui quando eu estou operando. Não gosto. Nada pode me desconcentrar. Nada pode fugir daqui, ó. Né? Óbvio, uma hora ou outra ela vai entrar, tal, não vai ser sempre que vai me atrapalhar, mas entrar aqui para brigar, para gerar alguma coisa que eu vou ter que ter uma reação emocional, vai me trazer para o mercado, né? Por mais que eu tenha o máximo de equilíbrio para não misturar uma coisa com a outra, isso vai influenciar, né? Então eu deixo a minha regra escrita bem aqui na minha frente, tá? A regra comportamental que eu uso sempre, e o plano de trade ali é para a sala, tá? Para eu não esquecer de não mexer com outros contratos, não mexer em gerenciamento de risco, né? Porque às vezes, né, a gente entra na operação e às vezes é uma operação muito boa, precisa estar com isso totalmente definido para conseguir um resultado bom, né, e fechar dias, meses, anos negativos. Tudo isso alinhado, tá? Vai te ajudar muito no emocional, muito.